Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aí à formação de agente de suporte educacional. Vamos iniciar mais esse webinário, né? A temática desse webinário vai ser alimentação escolar. Nós teremos aí a presença da Débora, da Suelen e do gerente, né, Gison. Então, nós vamos dar início a esse webinário. Então, vou dar as boas-vindas aí à equipe, né, de alimentação escolar. Fiquem à vontade, tá? E sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Só para avisar que o Gison ele teve que ir lá na GECOM, e quando ele entrar, a gente vai estar apresentando ele para os formandos, né? E queria também colocar aqui a participação da Josiele, né? Que está aqui também, que ela mexe com o nosso sistema. A Lorena, que é gestora de contrato, também está aqui com a gente, Lorena Ramos. Vai estar junto comigo, a Suela e a Paula, da Agricultura Familiar. E o nosso mais novo colega de sala, o Henry. A gente vai estar começando a formação e quando o nosso gerente entrar, a gente apresenta ele para vocês, tá bom? Vou dar a palavra para a Suelen, para ela iniciar a Bom dia. Isso, Ellen, desculpa te interromper, mas eu esqueci de apresentar o Wanderson, que hoje Sim. também está presente aqui do Cefop, né? Que era aí seu vizinho aí, né? Agora está aqui, ele está conosco. Seja bem-vindo, Wanderson, tá? Obrigado. Bem-vindo. Estamos aqui, estamos todos cedo. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Suelen, estamos te ouvindo. Tá. A apresentação, Tatiana, você vai passando, né? Para que você mesmo conduz aí, não é isso? Isso. Se eu não passar, é só comunicar, tá bom? Tá, joia, então. Bom, bom dia, como me apresentaram, né? Sou Ellen, trabalho aqui com a equipe de alimentação escolar. A equipe é muito maior, né, do que os participantes que estão hoje aqui. Vocês provavelmente já conhecem algumas outras nutricionistas, além da equipe que fica em cada regional, né? Em cada superintendência nós temos uma nutricionista que faz parte da SUAI. E depois vocês vão conhecer, eu vou passar aqui o nomezinho de cada uma. Inicialmente, o que é importante para quem nunca trabalhou, né, com alimentação escolar, a gente sempre coloca aqui, que é conhecer o Programa Nacional, que é o qual a gente faz parte, né, nós atendemos os alunos através desse programa, e é de onde vem todas as regulamentações, para que a gente possa seguir, né? Então, ele tem esse caráter de contribuir com a alimentação, né, o crescimento, o desenvolvimento, a formação de hábitos dos alunos, por isso que tem as ações de educação alimentar e nutricional, além da oferta em si da alimentação, né? Então, esse programa vocês podem até consultar, tem no site do FNDE uma aba específica do programa, que é onde nós recebemos esse recurso, né, é a menor parte do recurso, né, mas nós recebemos além do recurso federal. Então, a gente segue todas as diretrizes desse programa nacional. Pode passar. Atualmente, o programa de alimentação aqui no Espírito Santo, ele é terceirizado. Então, existem as empresas que elas cuidam de toda a logística da alimentação, né? A contratação de profissionais, a oferta dos gêneros, a logística, todo o cuidado da alimentação é atribuído a uma empresa terceirizada. Para fazer essa organização, né, a gente fala que a gente dividiu, né, tá até entre aspas aí, a gente divide o estado em 5 lotes. Então, cada região dessa coloridinha corresponde a um lote e é onde acontecem as licitações, né? Depois vocês vão entender um pouquinho melhor como que está atualmente, mas cada lote desse é licitado independente, apesar de poder acontecer da mesma empresa pegar mais de um lote, né? Arrematar, digamos assim, mais de um lote. Aí a gente fez um cortezinho no próximo slide, vocês vão ver um recortezinho, porque esse mapa está bem pequititinho, né? E aí cada lote específico com os municípios que fazem parte, pode passar.
E essa é a gestão atual, tá? A gente sempre que tem alguma mudança, a gente vai atualizando vocês, vai enviando para a escola qual a informação que tem nova, mas atualmente hoje, né, o lote 1 ele é composto por esses municípios que estão descritos, a empresa responsável por ele é a empresa básica, e a gestora atualmente desse lote é a Maína. Aí pode ir passando. Nesse verdinho, tá bem embaçadinho, porque a gente recorta, né? Nós não somos feras igual o Wanderson para fazer essas coisas, mas, Até mas vocês parece, até conseguem parece. ver, dá para ver, aí a gente detalhou ali os municípios. Então, lote 2, empresa atualmente, né? MC Alimentação, com esses municípios. A gestora é a Lorena Ramos. E no lote 3, pode passar. Isso. Empresa da alimentação, que atualmente é a Horto Central, com esses municípios, e a gestora é Helena. Pode passar também. No lote 4, tá vendo que a mesma empresa, né, responsável por dois lotes, aí os municípios específicos e a gestora Taica. E por fim, no lote 5, pode passar, a empresa Horto Central, com vários outros municípios, e a gestora Maria Meneghelli. Tá? Isso aí é importante vocês conhecerem, porque quem lida, né, o diretor, mais na frente a gente vai colocar que o diretor, ele é o fiscal desses contratos terceirizados, e existem essas gestoras que ficam aqui na central, que é com quem eles vão se reportar diretamente. Esse desenho, para a gente conhecer quem são os principais atores, né, da alimentação. Então, lá embaixo, que é onde começa, vamos dizer assim, né? Onde termina, mas é onde é o nosso principal objetivo, que são os clientes, que são os nossos alunos. Então, logo depois temos as merendeiras e a empresa terceirizada, são, né, os que estão ali naquele momento de ponta junto com vocês. Daí vem o fiscal de contrato, que é o diretor de cada unidade, isso é definido em portaria, que é um documento que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, e o gestor de contrato, que são esses que nós acabamos de apresentar para vocês aqui, cada um de cada lote, né, correspondente pelas escolas dos municípios. E aí vem com essa, pode ficar lá ainda, com essa atribuição, o técnico da SRE, que também tem algumas atribuições nesse processo da alimentação, e o nutricionista da superintendência, tá? Então, esses são, para vocês terem um pouquinho de noção, assim, como que funciona, quem que participa desse processo. Pode passar. As nutricionistas da superintendência, depois no material, aqui para mim está aparecendo cortadinho, mas eu acho que depois vocês conseguem acessar, no material vai ter completo, tá? Cada superintendência, como eu falei para vocês, tem uma nutricionista responsável, né, que está vinculada aqui à SUAI, é da superintendência, é da SUAI, então tem aí o nome de cada uma delas, que são as pessoas que vocês vão ter base lá na superintendência, além do técnico da SRE, tá? Para esclarecer dúvidas, para pedir alguma ajuda, então não é que você seja proibido entrar em contato com a unidade central, mas essas nutricionistas de referência da SRE são para dar esse suporte inicial para vocês, tá ok? Depois, é importante a gente colocar a seguinte informação, né? A gestão da alimentação, ela é feita pelas empresas terceirizadas, também tem os fornecedores da agricultura familiar, né, que a aquisição desses itens, ela é prevista em lei, são os nutricionistas, diretores, técnicos e a fiscalização, que também é importante vocês conhecerem, né? Então, todas as nossas ações, tudo que envolve a alimentação de cada dia da escola, nós estamos submissos a ter essas fiscalizações, tanto do FNDE, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Conselho Regional de Nutricionistas, o Conselho de Alimentação Escolar e a própria comunidade, né, os alunos, as famílias. Então, nós recebemos essas fiscalizações diariamente, tá ok? Essa próxima página, ela é assim, importantíssima, acho que eu diria que é o slide mais importante da apresentação para vocês, que é onde vocês precisam trabalhar, ter conhecimento, ter essas informações
para que o dia de vocês seja mais orientado, né? Tem essas normativas todas que a gente tem que carregar, né? Então, é importantíssimo que vocês saibam que, primeiro, inicialmente, né, a lei das licitações, que inicia tudo por onde a gente terceiriza, a 11.947, que fala exatamente da alimentação escolar, junto da resolução 6 e a 20, que são as do Programa Nacional de Alimentação, e ali tem todas as diretrizes, né? O que tem que ter no cardápio, qual é o valor nutricional de cada cardápio, o que esse menino pode comer, em horário, o que eles não podem comer, né? Então, todas as orientações vão ser encontradas principalmente nessa lei 11.000 e nas resoluções 6 e 20. A resolução número 4 e a 21, ela fala mais específico sobre agricultura familiar, então todo o procedimento de contratação, quem é que pode, quais são os valores, todos os detalhes da agricultura específico vão estar nessa resolução. A portaria 119R, que vocês também precisam ter muito conhecimento, ler, tirar dúvidas, que são exatamente as atribuições de cada ator daquele que nós passamos, né? Então, qual é a atribuição minha que estou lá na escola? Qual é a atribuição do gestor do contrato? Qual é a atribuição do diretor, da superintendência? Todos os atores envolvidos têm a sua responsabilidade. E aí, nessa portaria 119R, é onde vocês vão conseguir tirar todas essas dúvidas, esclarecer tudo que cada processo desse, quem que é responsável pelo quê, né? Essa 049, que é importante também vocês conhecerem, que é onde a gestora de contrato tem acesso às informações sobre processos de penalidade, né, porque são empresas terceirizadas, e daí elas também têm que cumprir com as regras do mesmo jeito que a gente cumpre, e elas também sofrem penalidades. Então, nessa 049 é onde as gestoras têm acesso usam, né, essa portaria para os processos de penalidade. A portaria 58R também é de muita importância, porque ela vai colocar para vocês todas as regras de funcionamento da cantina. A gente coloca a cantina saudável, porque o funcionamento da cantina, lá também vai estar especificado que é uma escolha do conselho de escola, mas para que esse funcionamento, né, decidiu que a escola vai ter cantina, então ele tem que seguir as regras que estão estabelecidas nessa portaria, tá? A CI 69, que é a orientação de complementação da alimentação, e o contrato terceirizado da alimentação escolar. Porque lá no material que a gente deixou disponível para vocês, tem todas essas normativas, né? E também eles estão disponíveis no SAI, no Sistema da Alimentação Escolar. Só que o contrato terceirizado, a gente não colocou lá, porque tem cada um específico de cada lote, né? Mas ele vai estar disponível no SAI. E aí, esse contrato, ele tem mais detalhamento ainda sobre essa terceirização de cada empresa específica, ok? Pode passar. Oi? Você falou que a portaria CI 69 foi modificada agora para 04/2023, né? Que a gente já tá Não falei. A Tatiana, acho que você até informou para ela, né, que a gente alterou lá no material, vocês vão encontrar, é a de número 04. Mas já está certinha lá no material para vocês. Para tentar colocar, assim, uma ordem, né, de como que seria o dia a dia da alimentação escolar, lá na ponta, lá na escola, nós colocamos essa apresentação como se fosse o antes, o durante e o após a alimentação. Então, não numa ordem cronológica, mas dos acontecimentos mesmo, a gente separou tudo que vai acontecendo em cada etapa antes de servir a alimentação. Por exemplo, o que eu tenho que me preocupar, quais são as minhas ações enquanto está servindo a alimentação e depois. Então, antes de iniciar, né, qualquer tipo de atendimento, mesmo que seja da alimentação no dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente listou aqui é a aquisição do enxoval mínimo. Então, para o funcionamento da cozinha, para que as merendeiras consigam fazer alimentação todos os dias, elas precisam de um enxoval mínimo, né, que seria uma quantidade de materiais para que elas possam produzir, né, talher, garfo, caneca, geladeira, fogão, enfim, todos esses materiais. O contrato da alimentação, vocês vão perceber que ele diz que nós
temos que dar suporte, né? Temos que entregar para a empresa esse enxoval mínimo para que ela possa trabalhar. E aí ele vai fazer a manutenção e as devidas reposições do mesmo jeito que ele encontrou. Então, a escola precisa estar munida desses materiais para a empresa poder trabalhar. Então, a aquisição do enxoval mínimo começa com as seguintes etapas, né? Primeiro, vocês vão ter acesso ao material, o que é esse enxoval, quais itens são esses, né? E em quais quantidades, que também é um material que vocês vão encontrar no sistema de alimentação escolar, lá na aba de documentação. Então, analisam o enxoval, em que faixa que aquela escola, que a sua escola está, né? Então, eu tenho em torno de tantos alunos matriculados, eu vou ter essa listagem de material para comprar. Aí vocês identificam o que já tem na escola e o que está faltando, né, para fazer as aquisições. Contempla esses equipamentos, esses utensílios, né, na maioria das vezes vão ser utensílios, no plano de aplicação, e depois de adquiridos, vocês enviam a nota fiscal para a SUAI, para a gestora de contrato fazer o acompanhamento desse material e desse enxoval que tem na escola, tá? Pode passar. No caso de encaminhar a nota fiscal para a SUAI, não significa que vai fazer a prestação de contas aqui com a SUAI, não. É com a SPC mesmo. É apenas para que a gente possa incorporar, tá, esses itens que foram adquiridos pela escola no inventário da escola, tá bom? Isso, porque lá no contrato vocês vão ver que é feito o inventário, né, que é essa próxima etapa que tem aqui. Então, a gente precisa saber o que realmente, né, tem disponível na escola para a empresa, para a gestora controlar o que a empresa também tem que manter e depois repor. A aquisição do vasilhame de gás, né, há pouco tempo atrás nós descobrimos que as escolas normalmente não tinham vasilhame de gás, geralmente era usado aquele tipo comodato, né, com a empresa que abastecia, mas é importante que a escola tenha, é importante não, é necessário que a escola tenha. Então, essa é uma etapa que também precisa ser verificada, né, o vasilhame de gás que tem na minha escola é da escola ou é do comodato? Se não, precisa fazer a aquisição do vasilhame que vai permanecer sempre na escola, independente da empresa que entrar ou que sair. O próximo passo é o acompanhamento do inventário. Essa etapa é super importante, principalmente para vocês que vão dar, né, apoio aos diretores. O que acontece? Aqui vai ser feita a contagem de todos os itens da cozinha. Vão contar a quantidade de caneca, quantidade de prato, de vasilhas, de panela de pressão, tudo que tem, garfo, conchas com madeira, tudo, tudo, tudo. É item por item. É muito trabalhoso e por isso que vocês precisam acompanhar. Porque se a gente deixar para a empresa preencher sozinha, ela vai preencher o que ela quiser, nós vamos assinar, nós não, na escola vai assinar, o diretor vai assinar, e depois a gente não consegue contestar o que está escrito nesse documento. Então, nesse momento, quando a gente coloca destacado aqui que vocês precisam acompanhar a contagem, é para que isso seja feito junto com o responsável da empresa terceirizada, né, acompanhar de fato, item por item, com calma, para que quando o preenchimento for feito, o diretor possa validar, vocês possam validar e assinar com tranquilidade, tá? Porque já aconteceu muito da gente precisar contestar, e aí, infelizmente, com o documento assinado, a gente não pode dizer que não é aquilo lá que está escrito, né? Então, é muito importante vocês terem atenção nesse momento de preenchimento e validação das informações do inventário. Quer falar alguma coisa, Débora? Lembrando que quem assina é o diretor. Vocês vão fazer o acompanhamento para que ele esteja respaldado na hora de assinar. Porque, no caso, vamos dizer assim, o diretor está de férias. A superintendência, né, ou ela vai mandar um técnico lá para poder estar fazendo o acompanhamento, quando o diretor estiver de férias, ou a superintendência ela pode fazer a nomeação, designar um servidor da escola para estar acompanhando e assinando esse inventário final, se o diretor estiver de férias. É só nesse caso, mas quem assina estando na escola é o diretor. Ok? Ok. Ainda antes da oferta da alimentação, tem a solicitação de autorização, caso vocês tenham na escola algum projeto, né, que o aluno fique no contraturno, e aí vocês precisam passar essas informações detalhadas pelo GLPI
para que as meninas possam fazer o cadastro desse projeto no sistema e a alimentação, né, ser ofertada. Então, fique atento aos prazos, tá? Que vai ter disponível também para vocês, no contrato tem tudo direitinho. Depois, vocês vão fazer a impressão do cartão dos alunos e disponibilizar para esses alunos. Então, todo início de ano, né, principalmente, depois de todos os alunos enturmados, tudo direitinho, fazer a impressão do cartão do aluno, disponibilizar e não reter o cartão na escola, né, e nem cobrar pela perda do cartão. Isso é importante a gente frisar, porque a gente sabe que aluno perde o cartão, aluno esquece o cartão, mas vocês vão ver lá na frente que isso não vai ser impeditivo para que ele se alimente. Então, não há necessidade nem de reter na escola e nem é legal que faça a cobrança, tá? Isso é muito importante, lá na frente a gente vai até reforçar. Outra etapa é cadastrar os aparelhos, né, tablet ou smartphone, junto ao GTI, aqui da SEDU. Então, se a escola tem 2, 3, né, tablets ou smartphones para poder fazer esse registro da alimentação, precisa fazer o cadastro desses aparelhos no GTI. Isso tudo é antes da alimentação, né? Pode passar. O controle da alimentação, né, hoje a gente, acho que vocês, quem já trabalha com alimentação talvez já ouviu a gente falar, que nós já tivemos várias etapas, né, de controle da alimentação, já foi feito com ficha, já foi feito com comanda, já foram feitas de outras formas, até que nós fomos notificados e foi exigido que o controle da alimentação tem que ser individualizado. Eu preciso saber quem são esses alunos, nominalmente. Então, por isso que foi desenvolvido, né, o QR Code, o cartão do aluno, e por esse motivo que a única forma que é permitida para controle da alimentação é o cartão do aluno. Então, essas outras formas, comandas, fichas, rascunhos, essas formas já foram usadas, e nós fomos penalizados assim, né? Notificados para que não usassem mais essa forma, por isso que isso está definido, né, na CEI circular, que também já foi enviada para vocês, para as escolas, tem disponível, que é o cartão do aluno. É proibido o uso de outra forma, ok? O cartão do aluno, ele é pessoal, é intransferível, né? E a escola não deve guardar os cartões lá. A gente vai falar isso várias vezes, vocês vão ver um monte de vezes a gente falando isso, a nutricionista da superintendência que não pode fazer nem outro tipo de controle e nem fazer, e nem reter esse cartão do aluno, tá? Débora, quer fazer uma complementação? Só explicar o porquê disso. Tem que tomar cuidado que o aluno não pode passar o cartão para outra pessoa. Por quê? Num caso de auditoria, o auditor vai chegar aqui, vai olhar, fulano de tal, João, ele se alimentou no dia 10. Aí ele vai lá comparar isso com as faltas e presenças dos alunos daquele dia 10. Ué, mas o João não estava aqui no dia 10. Como que ele passou carteirinha? Então, tem que tomar muito cuidado para que o aluno esteja usando o próprio cartão, que ele não esteja passando cartão para outra pessoa, ok? Essa próxima etapa é a oferta da alimentação, né, específica para cada aluno que tem restrição alimentar. Como é que isso funciona? Também está bem grandinho aqui, mas depois vocês vão conseguir ver mais específico, mais detalhadinho. Como é que funciona esse atendimento, né? Esse atendimento ele é previsto em lei, só que nós temos que trabalhar com as orientações dos laudos médicos, né? Então, a gente segue exatamente o que está descrito no laudo médico ou nutricional, o profissional que acompanha esse aluno. Então, a escola vai receber a demanda, né? O aluno vai chegar, vai informar que ele tem uma determinada restrição, o diretor, né, ou vocês vão solicitar que ele traga o laudo médico, e vai seguir esse seguinte fluxo, né? Vocês precisam, por exemplo, conferir. O que é a conferência do laudo? Por que a gente pede que vocês façam isso direto lá na escola? Porque se vocês conseguem identificar que tem algum erro no laudo, dali mesmo da escola vocês pedem para que seja, né, retorne o profissional e corrija as informações, porque a gente ganha tempo, né? Até mandar o documento, a gente identificar o que está errado e voltar, a gente já perdeu o tempo de atender esse aluno. Então, é importante que vocês confiram se o laudo tem data, o nome completo do aluno, a patologia e quais são as restrições alimentares. E principalmente se ele é legível, né? Porque laudo médico
é muito comum da gente receber aqui laudo médico elegível. Eu até brinco, eu falo, gente, se vocês não conseguem ler aí na escola, eu também não vou conseguir ler aqui. Então, a gente precisa já adiantar, né? Então, não estando adequado, a gente pede que solicite um novo laudo médico, ou se estiver adequado, vocês já encaminham. Essa apresentação aqui, Tatiana, acho que até a gente mandou depois uma atualizada para você. Acho que ou ficou errado mesmo. Essa informação aqui, ela não vai por e-mail, ela vai também pelo GLPI, tá? Então, as escolas também vão registrar. Pode falar. A gente pode atualizar depois. Você me Tá. encaminha que eu coloco a Tá, nota joia. na plataforma. Tá, ok. Então, essa informação também vai via GLPI, tá? O laudo digitalizado. E depois de receber o retorno da SUAI, né, daqui através do GLPI, vocês vão informar as famílias a respeito da data que o aluno vai, né, começar o atendimento dele. Ah, Suelen, mas a gente mesmo sabendo que o aluno tem um problema, não tem o nome dele completo, não tem a patologia, a gente não pode atender? Não, eu prefiro que o laudo esteja adequado, porque é muito sério esse tipo de atendimento e a gente precisa ter um respaldo, né, do médico e do profissional que acompanha. Então, é importante que, na hora que for orientar a escola, já faça essa informação de como que deve ser o laudo, tá bom? Pode passar. Outra informação importante é o diretor indicar quem são os servidores que vão estar logados, né, vão ser cadastrados no SAI, para fazer os registros da alimentação e desvincular esse servidor se ele não estiver mais exercendo a função. Primeiro, que ele tem que cadastrar para que ele possa ter acesso e desvincular, porque se o servidor não estiver mais naquela escola, ele continua tendo acesso ao SAI. Né? Então, é muito importante a gente sempre alertar o diretor quanto a isso. Da mesma forma que é importante ele fazer a vinculação, né, do servidor, ele precisa também fazer a desvinculação. Além disso, também a gente pede para que vocês façam planejamento das saídas pedagógicas e as reposições de aula. Tudo isso vocês vão ver que tem os prazos, a saída pedagógica são 10 dias, a Lorena vai me ajudar aqui, se eu não me engano, 10 dias de antecedência para solicitação para a empresa. E as reposições de aula, né, se necessário nos sábados, domingos, também a gente atende, desde que dentro do prazo solicitado. Pode passar. Posso falar só um negocinho sobre as saídas pedagógicas? Sim. Lembrar, gente, que a empresa ela recebe pelo que é servido, tá? Então, se você solicitar 50 lanches para o menino sair, vai ter uma viagem daqui de Aracruz para Vitória. Aí eu quero 50 lanches para esses meninos que vão para lá. Ok, você solicitou 50, mas só foi 20 meninos. Só foi entregue 20 lanches. Aqueles outros 30 lanches que foram preparados, a empresa vai perder. Ela não vai receber. Então, é uma preocupação que a gente tem, porque depois a empresa vai vir cobrar. Olha só, eu fiz 50 lanches porque a escola solicitou 50, mas só pegaram aqui, só foi servido 20. Os outros 30, eu vou ficar no prejuízo? Tem essa situação. Então, só peçam se tiver certeza que aqueles meninos, os 50, estarão lá. Só peça a quantidade correta. Faça tudo muito bem planejado para que ninguém se sinta penalizado. Principalmente nesse tipo de situação. Porque quando você está solicitando, você tem que estar sabendo que vai ter aqueles 50 minutos. Você tem que ter planejado. Faltar um menino é uma coisa. Mas já aconteceu casos de pedir 50 alimentações só, e 20, perder 30 alimentações. Tá? Porque a empresa só recebe pelo que é servido. Ok? Além de desperdiçar alimento também, né? Bom, agora a parte dos cardápios, né? Nós colocamos aqui... Pode falar. Eu gostaria só de complementar em relação à saída pedagógica. É importante vocês saberem que a saída pedagógica, assim, ela precisa de ter uma estrutura, né? E o supervisor, na superintendência, ele avalia o intuito, o objetivo, a carga horária, todas as questões da saída pedagógica. E aí, quando vocês mandarem a solicitação por meio do chamado para a gente, já tem que vir com essa autorização da superintendência, tá bom?
Porque, assim, a gente muitas das vezes esbarra em algumas saídas pedagógicas que não têm um cunho pedagógico. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, tá bom? Isso. Obrigada, Lorena. A gente pede para que vocês imprimam também o cardápio que está disponível no site e divulgue para os alunos em local visível na escola, né? Na verdade, hoje a gente tem visto muito outros formatos, né? Não só para imprimir, tem escola que usa o televisor que tem agora disponível na cantina, na entrada, enfim. Qualquer espaço que seja bem visível, a gente pede para que vocês façam a divulgação tanto para os alunos como para a comunidade, né? A gente coloca aqui em locais estratégicos, né, de fácil visualização, para facilitar também. Na hora que for fazer a solicitação da alimentação, o aluno já pede de acordo com o que for o cardápio do dia, né? Se ele quiser, se for bem aceito, ele vai solicitar de acordo com essa divulgação do cardápio. Pode passar. Pode passar para mim, Tatiana, por favor. Ok. Degustar a alimentação, identificar se é necessário algum ajuste, né, sobre cozimento, a qualidade. Essa degustação vocês vão ver lá na portaria, que é uma atribuição que deve ser feita diariamente na escola, né, uma atribuição do diretor também. Mas, geralmente, a gente, né, entende que eles vão atribuir para vocês ou para outro profissional para que faça esse acompanhamento diariamente. Então, por que que é importante fazer isso? Porque a gente consegue fazer as correções antes da oferta da alimentação, né? Então, distribui a alimentação. Os alunos reclamaram que está faltando sal, ou que está muito salgado, que o arroz está duro. A gente não consegue saber se é de fato verdade e vai fazer, né, toda a oferta da alimentação naquela mesma característica. Então, quando você faz a degustação da alimentação antes, consegue identificar e passar para a merendeira. Olha, a gente, vamos ajustar aí o sal, verifica aqui o que a gente precisa ajustar. Então, essa parte da degustação é importante que vocês façam diariamente e antes da oferta da alimentação. É importante informar para o gestor, né, o gestor aqui da alimentação escolar, no setor, na SUAI, qualquer mudança na rotina que seja necessário, a inclusão da alimentação ou de outra situação. Então, o que que seria isso? Hoje nós teremos 5 turmas fazendo uma atividade fora da escola. Então, isso vai alterar a rotina e a empresa provavelmente vai fazer um preparo de alimentação bem reduzido. Lógico que de acordo com o solicitado, mas ela já vai se prevenir, né? Nós vamos receber alunos de outra escola, então vai ter que fazer a inclusão de uma outra quantidade de alimentação. Então, isso é importante informar ao gestor. Na verdade, vocês vão informar através da superintendência, que vai passar para o gestor de contrato. No início de cada turno, deve-se coletar a informação de quantos alunos desejam se alimentar, passando a carteirinha, logicamente, e a informação pode ser coletada por uso de mais de um aparelho, tablet ou smartphone. Então, essa coleta da informação, vocês podem, nesse momento, fazer a coleta com mais de um aparelho. Então, no início de cada turno, solicita-se alimentação. Pode passar. Aqui, sobre essas mudanças de rotina, lembrando que sempre que uma outra escola for se alimentar na sua escola, a gestora de contrato, ela tem que estar sabendo aqui, ela vai entrar em contato com a empresa terceirizada ou até as nutricionistas da SRE, vão entrar com a empresa terceirizada e falar, olha, a escola tal vai estar se alimentando na escola tal hoje porque tá tendo um projeto lá, tá tendo jogos na rede, etc e tal. Mas isso não é de um dia para o outro, não. Tudo isso tem que ser com planejamento. A merendeira ela vai ficar sabendo, o diretor vai ficar sabendo, tem que ficar sabendo antecipadamente. Do dia para a noite, não, tá? Só para ficar claro isso daí. É importante reforçar também que a comunicação da escola deve ser sempre com a SEDU, né? Então, assim, não adianta, vocês sabem que vai ter uma saída pedagógica na escola de vocês, ir lá e falar com a merendeira, para a merendeira falar com a nutricionista, para a nutricionista providenciar a alimentação.
Aí o caminho é o inverso, ao invés de empresa, o caminho é comunicar ao técnico da superintendência, que o técnico da superintendência vai verificar com o supervisor, até chegar aqui na gestão, porque isso vai impactar diretamente no faturamento, né? Então, a gente precisa estar sabendo, tá? E aí a gente vai atualizando tudo no próprio chamado para a escola, o que vai ser servido, onde vai ser atendido, quais atendimentos vai receber, são 2 lanches, é uma refeição, como que deve ser o controle, a gente responde tudo lá dentro. Ok. Antes desse slide de durante a alimentação, nós não colocamos ali, mas é importante vocês saberem que tem o preenchimento do anexo 9, né, que todo mundo conhece o formulário como anexo 9. É o número de solicitações que tem que ser feito, além desse controle que é feito informatizado através do sistema, ele precisa também ser colocado num formulário impresso, e essa é uma tarefa da escola. Tá? Importante destacar isso. Às vezes a gente, em visita, observa que a escola chega lá no balcão da cozinha e grita para a merendeira qual é a quantidade de alimentação que tem que ser feita. E não é essa forma que a gente orienta, né? A escola precisa pegar o formulário, preencher, a merendeira vai assinar junto com vocês para a solicitação, e depois vocês vão ver que depois da oferta da alimentação, vai ser consolidado o quantitativo que efetivamente se alimentou. Então, antes desse início da oferta da alimentação, né, também precisa fazer o preenchimento desse formulário. A gente sugere que esse formulário do anexo 9, ele esteja na porta da entrada, não tem? Pelo lado de dentro, da cozinha, para que a pessoa que estiver da escola indo passar a informação do quantitativo, já anote lá no anexo 9 qual é a quantidade solicitada, qual a quantidade servida, e possa estar assinando no final. A pessoa da escola, o servidor da escola, vai ter que estar ali colocando as quantidades e assinando. Por isso é importante que esteja na parede da entrada da cozinha, para não ter que ficar perambulando ou esperando o merendeiro ir lá pegar o anexo 9 que está guardado. Esse anexo 9 também não pode ficar na secretaria, tem que ficar na cozinha, porque a merendeira também tem que ter acesso a ele, a empresa tem que ter acesso. Então, a gente sugere que colhe na parede da cozinha, perto da porta. Nesse momento da oferta da alimentação, é importante identificar, né, para a merendeira, quem são aqueles alunos que têm a alimentação específica, né, que tem alguma restrição alimentar. Então, apresenta para ela quem é aquele aluno, qual é a restrição dele, que ela vai ter o cardápio específico lá na cozinha com o nome daquele aluno e de acordo com a patologia dele. Então, é importante, nesse momento da oferta da alimentação, uma pessoa levar e apresentar esse aluno para a merendeira, para ela conhecer e, de fato, entregar alimentação específica. Pode passar. Durante a oferta da alimentação, conforme nós, né, explicamos anteriormente, vocês vão passar a carteirinha, né, a escola vai passar a carteirinha dos alunos, e aí sim eles vão recebendo alimentação. Quando o aluno esquece a carteirinha, como nós falamos, ele não vai ser impedido de comer. Então, a escola vai buscar de forma manual no tablet ou no smartphone qual é o nome daquele aluno para passar a carteirinha, para poder passar o nome dele como efetivamente alimentação servida, tá? Então, nesse momento, a gente não pode, ali embaixo está escrito, né? Alimentação escolar é um direito do aluno e, em hipótese alguma, ele poderá ficar sem alimentação por falta do cartão, tá? E o procedimento ele vai ser repetido tanto na solicitação como no momento da oferta da alimentação. Então, chegou na escola e não tem a carteirinha na mão, vai ser solicitado de forma manual, e na hora da distribuição também vai ser ofertado de forma manual. Esse aluno ele não tem que ir para o final da fila, porque ele está sem carteirinha, ele vai entrar junto com os outros alunos, tá? Suelen, importante também é a questão da matrícula nova. O aluno foi matriculado, foi enturmado, ainda não está aparecendo no sistema de alimentação escolar. A escola faz um controle nominal para depois fazer esse lançamento retroativo. Então, também, o aluno não está enturmado, isso não impede que o aluno seja servido. Isso mesmo.
Josiele, que está contribuindo aqui com a gente, é responsável, né, ajuda vocês bastante nessa parte de cartão, de carteirinha, registro da alimentação, ela é o cara para isso. Vamos lá, pode passar. Bom, então, durante a oferta da alimentação, a escola também vai acompanhar. Vocês percebem que todo o processo da alimentação tem que ter o acompanhamento da escola, né? Então, vai acompanhar a retirada dos alimentos e verificar o cumprimento da per capita. Então, como que vai fazer isso? Primeiro que vocês podem fazer identificando lá dentro da cozinha qual a quantidade que a escola que a merendeira está tirando para fazer o preparo da alimentação, se está de acordo com a per capita que está disponível também para acompanhar, para a conferência, e vai ver cada prato dos alunos, a montagem desses pratos, né? Vai fazer a pesagem aleatória, que é o ideal que vocês façam, a pesagem aleatória dos pratos, para conferir como que está a oferta dessa alimentação. Observando, né, a qualidade, vendo se a carne não está cheia de caldo e por isso está com a per capita errada, enfim. Né, vendo a aparência, as características, o cumprimento do cardápio, tudo direitinho nesse momento. No momento da distribuição, vai passando, né, a escola tem a responsabilidade de organizar os alunos em fila e vai passando as carteirinhas. E a consolidação da quantidade da alimentação efetivamente servida. Então, finalizou a oferta da alimentação, a escola vai fazer a consolidação, que vai ser feita num aparelho, master, vai fazer a consolidação dessas informações para que o sistema também depois faça, né, a compilação dos dados. Pode passar. Aí, novamente, né, faz o registro da quantidade, depois que o sistema consolidou a quantidade efetivamente servida, volta lá naquele formulário, né, que nós falamos no anexo 9, e registra a quantidade da alimentação efetivamente servida, e não esquecer de assinar o documento. Então, nesse momento, tanto na solicitação como no momento de servir, tem que ter assinatura tanto da escola como da empresa terceirizada, tá? O diretor deve validar a medição diariamente. Todos os dias o diretor deve entrar no sistema e validar aquela informação que foi coletada pelos aparelhos do smartphone. Ele tem o prazo de 3 dias, caso, né, se ele não estiver na escola, tiver informação, estiver fora, ele tem até 3 dias para poder fazer a validação. Mas o ideal é que ele faça diariamente, até para não esquecer. Nos casos de férias do diretor ou afastamento, quem vai fazer essa validação vai ser a superintendência. E aí, depois a gente tem o registro das anomalias, né? Tudo que vocês acompanharam até agora, de conferência de per capita, qualidade da alimentação, pesagem dos pratos, se ofereceu alimentação para os alunos com restrição, todas essas etapas vocês vão identificar. Se tem alguma coisa que não está de acordo, vocês vão fazer o registro da anomalia no SAI. São qualquer tipo de intercorrência relacionado à alimentação. Atrasou a alimentação, faltou uma merendeira, não serviu a alimentação completa, faltou carne no meio da distribuição. Que mais? Tem inúmeras anomalias. Troca de cardápio. Há inúmeras intercorrências que podem acontecer que vocês vão registrar no sistema. Essas anomalias, por que a gente enfatiza para vocês? Ah, mas eu registro anomalia e eu não sei o que aconteceu. Toda anomalia registrada, o gestor de contrato vai fazer uma notificação para a empresa e vai dar sequência, né, seguimento a todos os processos, a todas as etapas de penalização para a empresa, de acordo com aquela portaria que nós falamos, de acordo com a lei, de acordo com o contrato. Então, o registro da anomalia da escola também são os nossos olhos, né, são os olhos do gestor lá na escola. Então, o que está acontecendo lá, né, às vezes a gente encontra alguém, a escola está acontecendo isso, você já registrou a anomalia? Porque se a gente não tem o registro da anomalia, o gestor não pode tomar nenhuma providência. Então, é uma forma, né, como vocês sabem, os contratos, né, são formalizados, então a gente precisa de algo formalizado para tomar as devidas providências, tá? Pode passar. Quer completar alguma coisa sobre anomalia, Lorena?
Débora? Eu ia falar que em casos de alguma anomalia que vocês entenderem que é muito grave, por exemplo, alimentação transportada, é proibido veementemente. Se acontecer de, a empresa mandou fulana de tal que é merendeira transportar alimentação, tá errado. A empresa transportou alimentação, não pode. Isso é um caso gravíssimo. Tem que ligar na mesma hora para poder falar com a nutricionista da SRE, para falar aqui ou com a SUAI, entendeu? Casos graves de DTA, eu senti um gosto estranho na comida. Liga, porque você vai experimentar a comida, não vai? Antes. Olha, senti um gosto estranho. Olha, a comida estava assim, assim, assado. Em casos que vocês entenderem que é muito grave, ligar para a nutricionista da SRE, ligar ou para a CEDU aqui, caso não consiga falar com a nutricionista da SRE, falar aqui na SUAI, porque logicamente, tem que registrar a anomalia, tem que mandar e-mail, mas em casos gravíssimos, entre em contato também por telefone, porque aí a gente pode tomar uma providência de urgência aqui, para não acontecer nada pior lá na frente. Exatamente. Ainda sobre as anomalias, é importante também vocês terem o cuidado de, na hora de fazer o registro, colocar a descrição bem completinha para a gente. Às vezes a gente pega algumas anomalias aqui do tipo, hoje não foi servido cardápio. E aí, vocês vão ver que lá no contrato existem várias formas de a gente penalizar a empresa ou tratar esse descumprimento contratual. E aí a gente fica sem saber, sem ter informação para subsidiar um processo de penalidade, por exemplo. E aí acaba que a gente tem que ficar voltando, mandando e-mail para vocês para poder complementar, e mesmo assim não vem. É importante também, se tiver, encontrar algum corpo estranho, algum objeto, alguma coisa assim, registrar foto, mandar por e-mail para a gente, que isso tudo a gente consegue embasar na hora de penalizar a empresa e de tomar as medidas. Tá bom? Ok, obrigada. Os registros da alimentação vocês podem solicitar a abertura, né? O diretor, na verdade, pode solicitar a abertura do sistema para fazer correção, desde que ele envie uma CI justificando o motivo. Só que a gente precisa ter cuidado com essas aberturas, né? Porque se não teria nem motivação para fazer essa abertura de sistema, já que todo o processo que a gente explicou até agora for feito de forma correta, nós não vemos motivo para fazer correção no sistema, né, dos registros da alimentação. Então, tem que ter bastante cuidado com esses pedidos, né, principalmente as escolas que têm excesso de pedidos de abertura de sistema, apesar da gente estar ciente de várias situações que acontecem no nosso sistema atualmente, que a equipe vem trabalhando para, né, melhorar, mas a gente entende que são coisas diferentes, né? Tem escola que tem excesso, tem situações de problemas do sistema, que a gente tem ciência, e tem escolas que têm solicitação de pedidos, né, excesso de pedidos de abertura de sistema. Então, esse é um alerta para que vocês tenham cuidado quanto a isso, tá? Pode passar. A atuação da empresa, ela tem, além do cumprimento de todas as cláusulas contratuais, né, a gente pede para que eles tenham um bom relacionamento com todos da escola. Então, são coisas diferentes, até que a Lorena esclareceu aqui. É uma prestadora de serviço, né, que está na escola, assim como outros profissionais terceirizados que vocês têm, e eles precisam ter um bom relacionamento, né? Qualquer situação que seja fora disso, a gente pede para que vocês também se reportem, mas que todas as ações, solicitações, problemas, vocês têm que se reportar à secretaria, né? Mas eu preciso conversar com a CEDU, não vou conversar mais com a funcionária da empresa. Não, vocês precisam ter um bom relacionamento, né? Eles têm que entender, a merendeira tem que entender que a escola precisa fiscalizar, então que vocês vão lá conferir per capita, que vocês vão lá olhar como é que está o estoque. Eu não posso entrar e exercer poder de mando sobre o funcionário da terceirizada, isso a gente não pode, mas fazer o papel de fiscalização lá em loco é o dever do diretor. Então, esse slide é mais para vocês terem essa informação de que tem essa relação, né, de funcionário terceirizado, de fiscalização de atividades, de tudo que eles estão exercendo, e que precisa, importante mesmo, é manter o bom relacionamento. Isso a gente pede tanto da empresa para a escola, quanto da escola para a empresa.
empresa, né? A gente não pode solicitar troca de merendeira porque eu não gostei dela, desde que a gente prove que o trabalho dela não está legal. Mas se eu não gosto daquela pessoa, ela é uma funcionária da empresa, né? Ela precisa prestar o bom serviço dela e a gente ter o bom relacionamento, tá? Então, são coisas diferentes que a gente precisa saber separar, tá ok? Pode passar. Outros serviços, né, contratuais que vocês vão observar lá, mas a gente destacou alguns aqui, são as ações de educação alimentar e nutricional. Então, a empresa ela elabora projetos de educação alimentar. A ideia desse projeto é que a escola use, né, esses profissionais também para fazer as ações e ser um pontapé mesmo para estimular as atividades na escola. Então, o professor pode dar continuidade nesses projetos, pode envolver a alimentação saudável nas atividades dele. Então, o ideal é que a escola dê continuidade a esses projetos que a empresa terceirizada faz. Depois tem a limpeza das caixas de gordura, a potabilidade da água da cozinha, dedetização e desratização do ambiente da cozinha e estoque, a troca dos filtros, né, do elemento filtrante, pode passar. A higienização das cozinhas, estoques e tampos de mesa do refeitório. Então, a higienização do refeitório não é da merendeira, sim somente a parte dos tampos de mesa. A análise laboratorial das amostras da alimentação. Então, vocês vão perceber que é uma das coisas que vocês vão acompanhar também, que é a coleta das amostras da alimentação que tem todos os dias na escola, né? Então, toda alimentação ofertada, a empresa precisa coletar a amostra e deixar, né, estocada por 72 horas, para que se tiver, como a Débora falou, né, alguma suspeita de doença transmitida por alimento, a gente possa usar essas amostras e a empresa, dentro dos serviços contratuais dela, vai fazer a análise laboratorial dessas amostras. Ok? Pode passar. Aqui esse slide é um alerta também, né, para vocês, porque até todas as solicitações que são feitas, elas precisam cumprir os prazos, né? Então, vocês precisam estar atentos a esses prazos para que possam solicitar e a gente consiga atender da melhor forma possível, né? Então, as reposições de aula, por exemplo, elas devem ser comunicadas com antecedência mínima de 72 horas, por exemplo. Saída pedagógica com 10 dias úteis, desde que tenha autorização da superintendência. Então, dentre esse, tem outras atividades e outros prazos que é importante que vocês conheçam também. Esses daqui são alguns exemplos. Pode passar. Como eu tinha mencionado para vocês, em atendimento à legislação, né, a secretaria ela faz aquisição de produtos da agricultura familiar através de uma chamada pública, né, diferente, né, da contratação da empresa. Esses gêneros, eles são descontados da empresa terceirizada, por isso que no momento em que o produto chega na escola, a escola testa, confere, né, verifica a qualidade, verifica qualidade, quantidade, e a escola atesta
Olá, pessoal. Nós tivemos uma queda aí de internet. Eu acho que foi para todo mundo, né? Aguardar só um pouquinho que a gente vai voltar. Eu acho que foi em todos os setores aqui da SEDU. Só aguardar só uns 5 minutinhos que está voltando. Pessoal, a Suelen está tentando acessar novamente. Só mais uns minutinhos, tá? Pessoal, eu encaminhei aí a lista de presença para vocês, tá? Tá no chat, o link da lista de presença. Enquanto isso, a gente está aguardando a Suelen retornar.
E aí, pessoal? Nós tivemos uma queda de internet aqui na secretaria. Eu não sei porque sempre nesse horário está tendo essa queda. Aí vamos aguardar aí a Suelen, a Débora e toda a equipe da alimentação escolar retornar. A Josiele já está entrando aí. Tatiana? Nós tivemos essa queda de internet, né? Aí eu conectei aqui com o notebook, internet do celular, pedi eles para aguardar um pouquinho, porque eles já estão mais acostumados com essa queda aqui do CEDU, que sempre acontece nesse horário. Mas a gente vai levando, entendeu, Suelen? Tá bom. Aí, qualquer coisa você me avisa, então. Tá. Eu acho que você parou nessa tela de agricultura familiar, não é isso? Isso mesmo. Aí você me sinaliza ou pode continuar? Eu acho que pode ficar à vontade. Pode continuar. Tá. Então, como a gente estava explicando a aquisição da agricultura, né, os gêneros da agricultura familiar, eles são necessários, né, para compor o cardápio e a gente coloca também a observação para atenção das responsabilidades do diretor, né, como eu falei antes, no momento de recebimento desses produtos, vocês já vão ter recebido da equipe aqui da CEDU a ordem de fornecimento, né, que o agricultor também recebe, que seria estabelecendo quais as quantidades de itens que vai para cada escola, e no momento do recebimento, né, fazer a conferência desses itens de qualidade, enfim, para que a gente possa atestar e fazer o desconto desses produtos para a empresa terceirizada. No próximo slide, a gente também reforça, né, volta a falar da importância da leitura das pessoas que estão envolvidas, né, em todo o processo da alimentação escolar, principalmente do contrato. Então, nesse caso aqui, vai ser um contrato diferente, né, já vai ser o contrato da agricultura familiar. Né, então, tem o contrato da empresa terceirizada e esse da agricultura familiar, que também fica disponível, né, no sistema. Vocês precisam ter em mãos a ordem de fornecimento, que a equipe encaminha, analisar a qualidade dos itens e receber aqueles que atendem à demanda, né? Então, a gente sempre fala, os itens que são comprados da agricultura são itens de qualidade, a gente coloca, né, as especificações técnicas para cada um, então, tamanhos uniformes, qualidade. Item da agricultura familiar não é item de fim de feira, não é item que vai ser barato, muito pelo contrário. Então, ele também tem que ter a mesma qualidade e precisa estar atento nesse momento. A entrega geralmente são em 3 vias, é importante que não tenha rasura, né, uma vai ficar retida na escola, e não atestar o recebimento, atestar o não recebimento na via da cooperativa, informando o porquê, né, então eu recebi uma caixa de tomate toda em adiantado estado de maturação, já está muito maduro, já está praticamente apodrecido, eu não vou conseguir usar aquele produto, então a gente não vai receber. E deixar isso bem especificado na via do agricultor, porque senão ele vai trazer, se vocês assinam, ele vai receber por aquele produto que foi desperdiçado. Tá? E aí também toda a equipe da agricultura, como a Débora explicou, também está disponível para ajudar, né, a nutricionista da superintendência nesse ponto dos produtos específicos da agricultura familiar. E por fim, só lembrar vocês a parte da cantina, né, como eu expliquei lá, ela tem que atender, né, a portaria, as normas que estão na portaria 58R, que é de 2021, então lá estabelece como que tem que ser a parte da estrutura física, como que tem que ser os produtos que vão ser comercializados na cantina, caso vocês vão optar por ter cantina na escola. E ela também vai sofrer fiscalização da equipe da SUAI, né, então indo na escola, a nutricionista de SRE, ela também verifica a cantina da escola.
tá? Era basicamente isso. Eu vou deixar aberto agora para os meus colegas fazerem, né, complementarem. Acho que a Débora precisa apresentar também o Gison, não é isso? E eu agradeço a todos vocês. Gison? Será que ele conseguiu entrar? Eu estou vendo ele aqui. Não sei se ele desconectou, mas ele estava conectado. Não, estou aqui. Eu queria aproveitar o momento também para apresentar o nosso novo gerente. Alguns já conhecem, né, Brian? Brian está online aqui com a gente. O Anderson também. Alguns já conhecem, ele é nosso novo gerente aqui na GAI. Ele está à frente da SUMOB, que é do mobiliário, à frente da SUT, do transporte escolar, e à frente aqui da alimentação escolar. Então, ele é o nosso novo gerente, queria estar apresentando e passando a palavra para ele também. Pode falar, te dar a palavra, Gison. Bom dia para todos aí, estão me ouvindo, né? Então, queria, né, inicialmente, né, me apresentar, acho que pode ser que alguns realmente me conheçam, né, já de outros locais por onde eu já passei. Então, eu sou Gison, né, eu sou servidor da rede, né, efetivo desde 2013, mas eu trabalho na rede estadual desde 1996. Né, galguei alguns postos nessa função, né, e aí, hoje, atualmente, né, passei pela direção de escola, então conheço um pouco desse servir da alimentação escolar, conheço um pouco do trabalho das meninas aqui da alimentação, né, da equipe de nutrição. Hoje mesmo estava mostrando para elas aqui o registro que eu tenho no meu WhatsApp de 2018, né, de algumas coisas que eu estava questionando, né, a nutricionista de rota. Aí mostrei para elas aqui que estava registrado lá. E quero dizer assim, né, da importância que eu vejo hoje, né, assim, quando a gente está na ponta, na escola, a gente tem uma visão do que é o trabalho, né, da equipe de alimentação, do que é o trabalho de todo mundo que está direcionado ou subordinado à GAI, que é a Gerência de Apoio Escolar. Né, então, hoje que a gente vai passando por essas funções, eu fui diretor de escola, né, fui superintendente e hoje eu estou na função de gerência aqui na SEDU. Então, eu vejo o quanto que é importante a integração desse trabalho para que realmente o nosso aluno, estudante capixaba, seja contemplado na sua plenitude, daquilo que é direito dele, né? Seja na questão do aprendizado, como também na questão da alimentação escolar, da estrutura física da escola, né? Do transporte para aqueles que têm o direito. Então, assim, é muito importante. E nesse sentido, né, que eu acho que um pouco da minha fala aqui, né, dizer que essa formação inicial para vocês aí, né, a desejar que todos sejam muito bem-vindos à rede, né, que já estão há algum tempinho já como agente de suporte, mas eu acho que é uma equipe que vem para somar, né, e junto com a GAI aqui, com o pessoal da alimentação escolar, do transporte, do mobiliário, que vocês também terão acesso futuramente, né, a gente pretende realizar um trabalho mais integrado, aproximar bastante, né, a escola daquilo que é o nosso objetivo, que é realmente ser suporte, ser apoio para que o pedagógico aconteça, para que a educação aconteça e efetivamente todo o processo de escolarização dos nossos estudantes sejam contemplados e concretizados, e de preferência, né, dentro do tempo certo, né, da idade do tempo certo. Então, minha palavra é mais um pouco disso, desejar boas-vindas para todos. Vou ficar aqui até o final, acho que eu já tinha visto algumas perguntas ali, não sei se a gente vai conseguir recuperá-las, se não conseguir, falar, não sei se abre o espaço para a gente poder ouvir, que eu queria também participar um pouco dessas respostas, tá bom? Obrigado a todos aí, mais uma vez sejam bem-vindos. A Tatiane respondeu aqui no chat que ela anotou, vai estar lendo e a gente vai estar respondendo. Isso mesmo. Eu anotei aqui as perguntas, a gente vai entrar aí na questão das perguntas, mas eu quero agradecer desde já aí a disponibilidade, né, do gerente aí, de toda a equipe, as meninas aí que fizeram esses esclarecimentos, né, se dispor aí, tá falando um pouquinho, né, sobre alimentação escolar, que é muito importante para quem está na escola. São tantos detalhes, tantas portarias que agora eles sabem, assim, pelo menos um caminho, né, onde buscar essa informação. Então, a gente vai iniciar com algumas perguntas. Eu fiz um compilado aqui, antes de cair a internet, consegui resgatar algumas, tá, gente? Então, o Érico, ele perguntou bem assim, né? Não pode passar o cartão de outra pessoa, mas
e quanto a demora para atualização do sistema para matrículas novas. E como iremos fazer quando um aluno ainda não possui a enturmação, né, por não ter capacidade, ainda estamos no aguardo de aumento de capacidade ou desdobro de turmas da EJA. Como fazer, né, quando não tem o cartão? A Josiele vai estar respondendo essa. Então, como a gente já falou anteriormente, a escola tem que ter um controle nominal desses alunos, para depois dessa enturmação, fazer os lançamentos retroativos na tela de solicitação pela web. Então, tenha uma lista nominal do aluno, deixa anotadinho ali os dias, isso pode... Geralmente, a gente pede um prazo de 48 horas para atualização do sistema. Então, ele faz esse controle nominal, depois faz os lançamentos retroativos. E aí é importante, o que é importante observar aí é o trabalho da secretaria na hora que ela vai efetivar a matrícula e incluir esse menino. Porque se ele já tiver, por exemplo, ele começou a semana passada na escola, mas ela só vai incluir ele nessa semana por qualquer motivo que seja, ela tem que fazer a inclusão com data retroativa. Senão ela não consegue fazer esse apontamento da alimentação no sistema depois não, porque esse aluno não vai aparecer no período. Então é importante se atentar que as coisas têm que ser conjuntas, né? A inclusão dele tem que ser retroativa e a alimentação dele pode ser pontuada depois. Perfeito. Então, o Wagner, ele faz um comentário, né? Ele fala bem assim, um controle nominal feito por biometria não seria válido? O estudante solicitaria por leitor de biometria e seria servido através de confirmação por biometria. Seria mais assertivo, iria minimizar, né, o risco que pode ocorrer com o cartão. Por exemplo, passar para outro estudante, esquecer em casa. Então, é uma sugestão aí que o Wagner está colocando para vocês, não sei. Hoje, o nosso sistema ele não contempla essa biometria, mas nós já estamos trabalhando, a gente também tem essa mesma visão, a gente está trabalhando em novas formas, novos modelos de sistematização, e essa daí é uma das ideias que a gente tem para estar implementando. Mas, como tudo, demora, assim, não é do dia para a noite que a gente consegue fazer esse tipo de situação, tá bom? Mas a gente tem essa mesma ideia aí do... É Wagner, né? Wagner, Wellington, não sei. Foi o Wagner. A Luana, ela também fez... pode falar. Eu só queria voltar lá, porque o Wellington colocou lá, mas mesmo após a enturmação, ele não vai aparecer retroativo. Ele pode não aparecer para alimentação, porque é um efeito de que ele tem que fazer o registro manual nominal, mas ele consegue aparecer para efeito de matrícula, inclusive para apontamento de presença e nota. Então, se numa possível checagem daquela lista manual, é preciso que aquele aluno que foi nominado lá na listagem manual, ele tenha sido feita a matrícula retroativa, mesmo que o sistema de alimentação não consiga fazer essa captação. Então, Gison, o nosso sistema existe uma funcionalidade de lançamento retroativo. Então, assim, vamos supor que esse aluno foi matriculado e enturmado, na data de hoje ele já está aparecendo. E na data de ontem ele ainda não estava. Então, a gente consegue, pela funcionalidade, na tela da web, fazer esse lançamento retroativo. Existe essa funcionalidade, quando você abre a web, logo em cima, na tela de solicitação, lá tem lançamentos retroativos. Aí a escola clica ali, é onde vai aparecer os alunos que foram matriculados e enturmados. E aí ela aproveita a listagem manual, que ela tinha feito antes com o aluno, é isso? Porque ela precisa saber quem foi o aluno, para ela, quando ela for procurar a retroativa, ela marcar o aluno certo que ela serviu. A Luana, ela fala principalmente aqui uma dúvida em relação às séries iniciais, né? Ela fala assim, o cartão é pessoal e intransferível e a escola não pode guardar os mesmos. Porém, com as séries iniciais, esbarramos nessa dificuldade deles em solicitar na entrada e levarem para a fila a fim de servi-los. Tem alguma orientação, alguma dinâmica a fim de facilitar essa situação? Olha só, a orientação é fazer um trabalho de conscientização com os alunos, né? Porque eles são pequenininhos.
A gente entende isso aí. E com os pais desses alunos. Tem muita... Já fui em visita à escola que a mãe do menino pegou o cartão, pendurou aqui, ó, fez um cartãozinho, não tem? E pendurou dentro de tipo um cordãozinho, pendurou no menino ali. Aí na hora o menino tira Tipo o crachá. cartãozinho dali, o crachá, tipo um crachá, isso aí. Eu fui em uma visita numa escola que a mãe fez um crachazinho para o menino e pendurou. Todo dia que ele sai de manhã, ele sai com aquele crachazinho pendurado. Então, mais um trabalho. Isso aqui é uma sugestão, isso não é nada que a Secretaria de Educação coloca posto que é assim que tem que ser, não. Mas é uma sugestão do que eu vi, que eu achei interessante. O menino está usando o cartãozinho dele, o pai foi conscientizado que existe uma obrigatoriedade de usar aquele cartãozinho para fazer essa aferição, que existe um órgão de controle externo que exige isso daí. Então, tem que fazer um trabalho de conscientização, tanto com os pais, tanto com os pequenininhos. Eles não podem ficar sem se alimentar, isso é posto, não pode segurar o cartãozinho lá na escola, não pode. Mas fica aí uma sugestão que eu vi numa escola que eu achei interessante. Mas é sugestão, tá? Ok, perfeito. Então, eu vou agora fazer o comentário do Wellington. Ele fala bem assim, ó, de acordo com a portaria de alimentação, é função do coordenador, porque essa função é constantemente atribuída ao OSE. Então, ele cita, né, a resolução 154R, que diz que a função do coordenador dar início e término ao recreio escolar e acompanhar as atividades realizadas nesse período, bem como o controle da alimentação escolar. Aí fala que segue as mesmas no parágrafo e diz também que a atribuição do coordenador escolar, aí ele repete, né, monitorar sistematicamente os serviços de alimentação escolar quanto às exigências sanitárias, padrões nutricionais e organização da distribuição do alimento. Ele pergunta por que constantemente essa função é atribuída ao agente de suporte educacional. Então, essa pergunta sempre ela é recorrente aqui no webinário. Quer responder, Gisão? Eu vou responder, e aí, se faltar alguma coisa, vocês complementam. Então, pessoal, não vou dar uma resposta satisfatória, né? Pelo menos imagino que não. E aí eu vou falar um pouco da minha função de diretor, um pouco das atribuições, e vou falar daquilo que eu já passei enquanto superintendente e como que eu já respondi para a turma anterior que foi efetivada antes de vocês e fizeram esse questionamento, inclusive eu respondi na ouvidoria. E assim, eu gostaria de pontuar, né, assim, primeiramente eu gostaria de pontuar duas coisas, assim, a atribuição do cargo de vocês e a própria nomenclatura. Então, a própria nomenclatura diz agente de suporte educacional. Então, assim, eu entendo que qualquer atividade que a gente vai ser, que será de suporte, ela está dentro das atribuições de vocês, independente ela tá no escopo ou não, e dependendo daquilo que tem lá no finalzinho, né, outras atribuições correlatas, aquilo que o diretor indicar, aquilo que ele pedir, né, e eu entendo a dinâmica de cada escola, entendo que tem escola que, por exemplo, não está fazendo. Então, assim, nesse exato momento, eu diria para vocês que essa função é uma função de apoio escolar. Então, é uma função que deve ser exercida por quem está dentro da secretaria. E aí, quando a gente vai olhar para aquilo que está lá dizendo, o correto é o inciso, igual eu estou vendo aqui, né? Que é a função do coordenador dar início e término ao recreio. E aí, vamos lá, ele está lá dizendo assim, dar início e término ao recreio, que é a função dele, né? Acompanhar as atividades realizadas nesse período, bem como o controle de alimentação, lá tem um verbo começando lá, acompanhar as atividades. Então, assim, a função do coordenador, e aí, assim, a gente não precisa nem ficar batendo cabeça se é ou se não é, se vai ter ou se não vai ter. Eu só quero que vocês digam para mim, como é que um coordenador consegue dar início e terminar um recreio, acompanhar todo o recreio, acompanhar os meninos que estão no pátio, acompanhar tudo isso e ficar na fila da merenda com um cartãozinho passando. Então, é exatamente por isso que tem colocado lá o verbo acompanhar. Então, assim, está dizendo acompanhar e monitorar. Ele também tem que monitorar. Então, ele vai acompanhar, ele vai andar, ele vai circular, vai ter alguém lá que ele vai designar ou que o diretor vai designar, porque compete ao diretor fazer isso. Então, assim, quando o diretor designar, vai ter alguém, porque o coordenador ele também é responsável pela disciplina.
Então, não dá para a gente poder dizer bem assim, eu vou colocar lá o coordenador para poder fazer aquilo, porque se ele fizer aquilo, tem que ter alguém fazendo o resto da função dele, que é monitorar o sistema do lado do recreio, que é acompanhar todo mundo. E quando fala assim, monitorar sistematicamente o serviço, ele está lá, começou, vamos supor, entrou às 7 horas na escola. Então, o coordenador, ele está lá, fez o serviço, né, de coleta, passou pela secretaria, o menino já coletou, informou o que vai solicitar de merenda, alguém já foi lá e disse, olha, vai servir tantas merendas, tantas refeições. Então, o coordenador pode ir na cozinha e fiscalizar como é que está sendo produzido isso, ele pode passar por lá e olhar. Por isso que fala monitorar sistematicamente. Então, ele tem que fazer isso, mas na hora de servir, não é uma função dele ficar parado na frente da fila com o tablet para poder fazer o serviço. Então, assim, aí eu preciso deixar isso muito claro para vocês, que além daquilo que não está escrito lá, embora tenha as atribuições correlatas, é preciso ter um pouco de sensibilidade de entender qual é o contexto da escola. Porque se eu estou dentro de uma secretaria, eu estou dentro de uma escola, e eu estou falando já para todo mundo, para diretor, para professor, né, e estou falando da minha função como experiência, porque se vocês pegarem qualquer pessoa que tenha trabalhado comigo, na função de auxiliar de secretaria, na função de agente de suporte, enquanto eu era diretor, enquanto eu fui pedagogo, enquanto eu fui coordenador, eles vão entender e vão dizer como é que eu fazia todo esse esquema de trabalho. Porque é preciso ter sensibilidade que não dá para ser feito isso. Então, esse monitoramento, né, esse sistemático, de pontuar, de fazer esse registro de anomalia, por exemplo. Então, isso não é um papel do coordenador, sentar lá e colocar uma anomalia lá na frente do computador. Então, ele pode, muito bem, junto com o diretor, designar alguém, olha, fulano, preciso que você acompanhe melhor, eu preciso que você oriente isso daqui melhor. Então, assim, isso não dá nem para se enquadrar num desvio de função, porque a própria nomenclatura do cargo de vocês diz agente de suporte educacional. Então, qualquer atividade que esteja relacionada a dar suporte para que a educação efetivamente aconteça, ela vai estar dentro do escopo de vocês, mesmo que num primeiro momento ela ainda não esteja relacionada com atribuições, que é nisso que vocês estão se apegando. Então, assim, eu preciso deixar isso muito claro. Do mesmo jeito que a gente se apega para a função do que tem lá do coordenador, para uma legislação que está lá, que vai ser revista, a gente vai colocar isso, né, de forma atual, é preciso ter a clareza, a empatia, a sensibilidade, que do jeito que está lá hoje, para aquilo que o sistema colocou, porque quando ela começou aquilo, quando teve aquela normativa, a gente não tinha o quadro que a gente tem hoje. Então, a gente precisa entender que isso é processo e que os processos também demoram para ser concretizado, mas que eu preciso dizer que dar suporte é auxiliar, é estar junto, é estar ali servindo, então, assim, e é função do diretor também designar. Então, isso que eu estou dizendo para vocês aqui, qualquer diretor que vier questionar para mim, eu vou dizer, olha, é função do diretor designar alguém para poder ser feito isso. O coordenador vai poder monitorar? Vai. Ele vai poder registrar, ele vai poder servir, se alimentar para ver se a comida está boa, vai olhar se a per capita está. Claro que ele vai poder fazer isso. Mas no momento do recreio, a função principal do coordenador também, além de olhar e acompanhar tudo isso, ver como é que está, e aí eu vou voltar para o verbo acompanhar, né? Então, significa que ele vai acompanhar, ele vai olhar. Enquanto ele está olhando que a pessoa está servindo ali, está acompanhando o processo de servir, ele está ao mesmo tempo circulando pelo recreio, circulando pelo pátio, atendendo um menino de disciplina. Então, assim, a gente precisa se atentar para isso. Então, se eu queria dizer isso para vocês, que, assim, nesse momento é o que precisa ser feito. E mesmo que alguém vislumbre o princípio de ilegalidade, é um entendimento meu, e eu vou puxar para mim, porque eu já respondi essa pergunta enquanto superintendente, que isso hoje precisa estar dentro do escopo de vocês. Então, assim, para uma turma nova que está entrando, né, e o primeiro quesito ser as atribuições, se é pegar para aquilo que está na legislação, a gente precisa entender um pouco mais sobre isso, e aí eu me coloco à disposição. Para todo mundo que está colocando aqui, né, se quiser fazer um e-mail direcionado para alimentação escolar, pode fazer, que você está junto com o RH e vou fazer a mesma resposta que eu fiz lá, porque eu entendo que hoje essa atribuição é de suporte, é uma distribuição de auxílio, então eu preciso de alguém para auxiliar o coordenador, porque está muito bem claro lá que ele acompanha, que ele monitora, que ele vai fazer toda essa sistemática, mas que ele precisa de alguém para auxiliar, e é função do diretor designar isso, tá bom? Já sei que é uma resposta que vocês não gostam, porque eu já sei o que eu respondi como superintendente, mas eu até fui lá na sala, pedi, olha, deixa que eu vou responder essa aqui, que eu já tinha colocado isso. Então, assim, eu sei que é uma coisa que vocês vão questionar,
mas eu me coloco para vocês poderem dizer, colocar isso lá para mim, porque mesmo que vocês apontem, porque é ilegal do que está lá, tem lá na atribuição de vocês outras atividades correlatas, e aí correlatas é aquilo que o diretor indicar, é aquilo que eu acho que é atendimento de suporte, e a gente precisa criar esse consenso para evitar isso que vocês estão dizendo aí a todo momento, tá bom? Desculpa aí se não agradei, se alguém quiser completar da sua área a resposta, mas era isso que eu queria colocar. Não, só para completar, eu também sou agente de suporte igual a vocês. Hoje, né, estou aqui na CEDU como subgerente da alimentação, mas eu também fiquei 13 anos em escola. Eu fiz, na escola que eu trabalhava, a Monsenhor Guilherme Schmidt, posso dizer aqui, né? Eu fazia essa parte da alimentação também, eu passava tablet normalmente, até porque dizia lá nas minhas atribuições e outras atribuições que me foram designadas. Então, eu também fazia todas as questões que as meninas estão passando aqui, eu também fazia na minha escola, fiquei 13 anos de escola, e eu também fazia porque eu dava suporte à minha diretora. Depois que entrou a minha CASF, isso deixou de ser uma atribuição minha e virou da minha CASF. Hoje nós temos escolas de tipologia 1 e 2, recebendo novos CASFs, né? Então, vocês vão estar com esse suporte do CASF, que vai estar tomando, ele vai ser trio-gestor, né? CP, CASF e diretor. Então, o CASF, ele toma conta de toda a situação administrativa e financeira da escola. Então, a maioria das nossas escolas da CEDU vão ter o CASF lá para fazer todas as questões administrativas e financeiras da escola. E aí, na minha escola, que era Monsenhor, quando entrou a CASF, ela tomou a frente da alimentação, tomou a frente do transporte e de todas as questões administrativas da escola para dar suporte ao diretor. Ela respondia junto ao diretor. Pode falar, Gisão. Eu levantei a mão porque você falou sobre a questão do CASF aí, e aí eu lembrei, nas atribuições do CASF, está dizendo que é a função dele acompanhar todo o sistema de alimentação junto com os seus auxiliares. Então, assim, para quem está dizendo sobre isso, e aí, porque não tem na atribuição do ASE, mas tem na do coordenador. E aí eu volto a dizer, né, o coordenador, ele tem uma atribuição que está lá na legislação, que já diz que ela precisa ser revista, em todo esse contexto atual, e ela vai ser revista. E aí a gente tem uma orientação também. Então, assim, isso vale como uma orientação. Está lá na lei do CAS, coordenador financeiro. Então, assim, a gente coloca que isso realmente é uma atividade e uma atribuição correlata. Tá bom? Então, só queria lembrar isso, que lá na do CASF está dizendo que é função dele acompanhar sistematicamente serviços junto com os seus. Só que dá uma consulta lá. Pode continuar, Tati. Olha aí a intimidade, desculpa, gente. Pode ficar à vontade. Gente, eu agradeço o esclarecimento, tanto aí do Gison quanto da... Eu vi que teve muitos comentários, né? Mas eu acredito que esse momento, assim, nós estamos até trabalhando aqui no Cefop a questão de mediação de conflito, que a escola é um lugar de conflito, e quanto mais a gente debater, a gente discutir, refletir, a gente vai aperfeiçoando, né, os processos. A gente olha talvez uma legislação, né, que está mal escrita, mal interpretada, não sei. Eu acho que o sistema educacional ele funciona a partir do conflito, a partir do debate, da reflexão. Então, os cursistas, eles não ficam acanhados em questionar, e a gente também não tem que ficar com medo, às vezes, de responder algumas questões. Eu acho que esse é um momento formativo para todos nós, né? E entender também como que é a dinâmica da escola. Quem está entrando agora tem que também, assim, sentir a dinâmica da escola, né? O trabalho, como que é o processo de trabalho colaborativo, que precisa acontecer na escola para que aconteça, né? Para seja um ambiente agradável para os nossos estudantes, para que eles tenham aprendizagem. Então, nós estamos aqui para isso, né? Para a gente entender como que é esse sistema educacional, como que é o processo de alimentação escolar hoje, né? E como a gente pode melhorar isso. E eu vi uma pergunta aqui, né? O sistema do Vinícius, do app com instabilidade. O controle pode ser feito numa planilha manual e depois fazer o lançamento na SAE Web. É Vinícius que fez essa pergunta.
Isso, a orientação é essa. Caso o sistema esteja com algum problema, a escola faz o controle nominal para depois passar para o sistema. A mesma orientação para as escolas que estão sem internet, que às vezes pode acontecer isso, né? Chegou na escola, a escola já está sem internet. Faz o controle nominal e depois passa para o sistema de alimentação pela web. Lembrando que isso são para casos, assim, que acontecer, isso não pode se tornar prática. Todo dia, a internet não tem condição de ser todos os dias a mesma situação, entendeu? Isso não pode se tornar prática. A prática é usar o tablet, é usar o sistema, a prática é essa. É casos de urgência, porque aconteceu uma coisa. Aí sim, a gente usa a questão do SciWeb e a planilha nominal. Manual. Principalmente porque assim, todas as escolas da rede estadual já são praticamente todas, né, a grande maioria, já tem a rede da Prodeste. As que não têm, as que têm uma rede baixa, o diretor já tem autorização para contratar a internet, né? E aí eu penso que não dá para eu colocar a desculpa na internet, né? Porque assim, os diretores já têm verba financeira para isso. Então, se ele já tem a verba para contratar, ele precisa contratar uma internet que vai atendê-lo naquele momento, naquilo que ele precisa. Então, precisa se atentar para isso realmente não virar. E estou falando por uma opção que eu vi aqui, né? Quando eu cheguei em março, a gente tinha escolas aí que tinham 6, 7 dias seguidos com problema de internet. Quer dizer, não faz muito sentido você pegar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, segunda e terça com problema de internet e ninguém ter feito nada. A não ser que tenha um cabo de fibra ótica que tenha se rompido, aí isso acaba sendo uma notícia que a gente acaba recebendo por e-mail. Então, assim, essas informações, né, elas não podem ser deixadas de pontuar para a gente. Quando a escola vai ficar por um período, por uma quebra né, do fibra ótica, por exemplo, a gente precisa entender, porque hoje eu não consigo entender uma escola que fica sem internet mais de 2 dias, por exemplo. Principalmente porque todos nós, eu vou falar, o superintendente recebe e a gente também recebe aqui um relatório das escolas que ficaram inativas na rede da Prodeste, por exemplo, sem a internet. Então, a gente consegue saber se ela ficou 2 dias e o aviso vem assim, ó, essa escola está 48 horas sem acessar, sem acesso à internet, essa escola está 24 horas, essa escola está 72 horas. Então, a gente consegue saber e esses e-mails não são frequentes, quer dizer, posso dizer para vocês que nesse período que eu estou aqui, eu só tive de uma escola que ficou 48 horas sem internet registrada. Então, a gente precisa ter um cuidado para isso também, até na maneira como a gente passa a informação, porque as escolas hoje já têm recurso para esse tipo de contrato. Ok, aí que fala, o Vinícius pergunta sobre problemas com o app, pode ser solicitado algum reparo? Eu não sei se o app é o smartphone ou se é o aplicativo. Ele está se referindo ao aplicativo. Qualquer problema com o aplicativo, a escola deve abrir um chamado pelo GLPI no formulário GTI. Então, abre o chamado no formulário GTI, é importante colocar as informações direitinho, se possível, tirar um print, né, lá da tela do que está ocorrendo, para que quem pega esse chamado consiga atender. Com o nome do usuário, se foi master, se foi operador, de qual aparelho, qual foi o horário, qual foi o problema que aconteceu, para a gente ter uma informação bem completa. Ok. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Eu acho que nós já respondemos todas. Não sei se... É porque nós tivemos queda de internet, né? Nós perdemos algumas perguntas. Aí eu fiz um compilado. Se tiver, é agora para o momento de enviar, senão a gente vai estar finalizando esse webinário, tá? Lembrando aos cursistas que nós temos um fórum de interação no ambiente virtual de aprendizagem. Nós temos 2 perguntas orientadoras para vocês estarem respondendo, né? A importância da ética e em relação ao acesso de dados e à prestação de contas ou ao uso dos serviços terceirizados. E a outra é a importância dos procedimentos relativos à alimentação escolar e ao transporte
escolar para acesso e permanência na escola pelos estudantes. Então, tem essas duas orientações para o fórum do tópico 5, para vocês estarem interagindo. Depois do tópico 5, nós temos um formulário de avaliação da formação. Então, enquanto eu estava falando aqui, eu estava observando se tinha mais alguma pergunta. Nós não temos Posso fazer mais um adendo? Pode, fica à vontade. Eu só queria falar sobre aquele ali. Tem a rede de alimentação, mas os problemas ocorrem frequentemente. Que eu vou sugerir assim a vocês, né? Que converse com os diretores de escola de vocês para saber, porque realmente assim, a gente tem visto alguns casos que às vezes a escola ela socializa a rede, né, para o aluno poder usar na hora do recreio, que ela abre a rede da escola para que o aluno use na hora do recreio, mas para cada rede que vai ser utilizado, os aparelhos que vão trabalhar com alimentação, eles também precisam estar cadastrados naquela rede. Então, muitas vezes a escola tem como fazer uma rede específica, uma rede própria, deixar em algum momento, para que aquele momento seja um momento mais dedicado à questão da alimentação, para evitar esse tipo de problema que vocês estão tendo aí. Então, você acha que eu sugiro que tenha uma conversa com o diretor para saber se tem mesmo o Wi-Fi da escola, se é a rede, como é que é a rede que funciona, se é da Prodeste, como é que está cadastrado os aparelhos aí, porque para cada aparelho tem que ter a rede específica cadastrada, então não dá para você funcionar em qualquer momento. Então, dá uma olhadinha, acho que talvez uma conversa vai resolver e talvez direcionar mesmo para isso. Assim, olha, será que a gente consegue colocar essa rede aqui direcionada para essa questão de alimentação, para a gente poder, pelo menos nesse horário? Porque alguns casos que a gente verificou aqui, né, de erros de fluxo, de abrir, de fechar sistema, de servir, de sumir. Muitas vezes foi troca de rede ou troca de Wi-Fi. Isso pode ser que aconteça algum problema mesmo, embora eu não seja a pessoa que mais entenda dessa questão de internet, mas isso é uma coisa que tem sido pontuada para nós, tá bom? Perfeito. Então, encerramos nosso webinário de hoje, agradecendo a equipe da alimentação escolar, a disponibilidade de vocês, a Suelen, a Josiele, a Débora e o Juson, que tiraram esse tempo aí. Eu sei que muitos de vocês não trabalham com não são formadores, não trabalham com formação, e tiraram aí esse momento para estar tirando dúvidas aí dos cursistas de agente de esporte educacional. Então, nós, assim, do Cefop, a gente agradece a participação de vocês, tá? Nessa formação. Agradecemos também a participação hoje dos cursistas e desejamos aí um excelente dia de trabalho para todos, tá? Um bom dia. Tchauzinho, pessoal. Bom dia, Tchau, pessoal. bom dia para todos. Tchau, bom dia.